noite a todos. Eu sou Alessandra Ribeiro. Sejam muito bem-vindos ao Centro Cultural Banco do Brasil, que já se transformou na casa do UFMG Talks. Este projeto que é uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e o Banco do Brasil, e pretende trazer para o nosso dia a dia reflexões sobre as mais diversas áreas do conhecimento. O tema desse nosso primeiro encontro de 2020 é a Antártica, a parte mais remota do globo terrestre, descoberta oficialmente há 200 anos. E desde então, o continente gelado tem recebido centenas de exploradores e pesquisadores que já encontraram riquíssimos registros de vida, desde micro-organismos a artefatos deixados na região por baleeiros e foqueiros. A Antártica também é um elemento-chave para o equilíbrio climático. Desde 1950, a temperatura por lá subiu 3 graus. Isso é o dobro do registrado no resto do mundo. E como que isso impacta o clima global? Será que a variação na temperatura da Antártica interfere na temperatura aqui de Belo Horizonte, por exemplo? Para apresentar os resultados das pesquisas e também para saber como é a vida no continente gelado, nós vamos receber aqui agora no palco os nossos convidados desta noite, os professores da UFMG, Luiz Rosa e André Zaranquim. Vamos recebê-los com muitas palmas. Professor do Departamento de Microbiologia da UFMG, Luiz Rosa, pesquisa os fungos presentes em diferentes ecossistemas, incluindo a Antártica. Atua no Programa Antártico Brasileiro, ProAntar, e coordena o Laboratório de Microbiologia Polar do Instituto Nacional de Ciência da Criosfera, o INCC. Professor titular do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, André Zaranquim, pesquisa as primeiras ocupações humanas na Antártica e coordena o Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Humanas, o LEACH. Seus estudos dão ênfase à arqueologia histórica, à teoria arqueológica e à cultura material. Eu convido, então, o professor André Zaranquim para se sentar e passo a palavra ao professor Luiz Rosa, que começa o nosso bate-papo de hoje. Nós temos 15 minutos para a sua apresentação, professor. Ok. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite de participar do FMG Talks. É uma grande honra poder mostrar um pouco do trabalho na Antártica. A gente vai começar com um vídeo aqui que mostra um pouquinho lá da região, alguns ambientes lá da região e a importância da atuação da UFMG na Antártica. Então, apesar da Antártica ser conhecida por ocorrer gelo e neve, lá a gente tem ecossistemas complexos, né? Apesar de não parecer isso. Virtualmente, a gente tem micro-organismos em todos os ambientes do planeta, incluindo a Antártica. Então, lá temos vegetações onde ocorrem esses micro-organismos, né? Lagos, solos, rochas, né? No ar da Antártica, no gelo, tudo a gente encontra micro-organismos. Para acessar a Antártica, a gente frequenta aí os navios, né? Tem 2 navios polares, a nova estação, que foi inaugurada agora em janeiro, com 17 laboratórios. O Brasil faz parte do Tratado da Antártica, muito importante para o Brasil. É o único fórum mundial que o voto do Brasil vale igual das grandes potências, voto e veto. Então é muito importante para o Brasil participar, né, na Antártica das atividades de pesquisa, porque é só assim que ele vai continuar com esse poder de veto e voto de 10% do planeta e todas as suas riquezas naturais. Só pode ir para a Antártica para fins pacíficos e de pesquisa. E a UFMG vem trabalhando nesse sentido, né, com 3 projetos temáticos, grandes projetos na Antártica. Um dos projetos é o que eu coordeno, de micologia antártica, de micro-organismos da Antártica, né? E a gente está sediado no ICB, Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Trabalho na Antártica desde 2006, né? O projeto ele é desde 2014, né, que ele existe, e a gente busca catalogar esses micro-organismos que tem na Antártica e utilizar em processos biotecnológicos de interesse para a sociedade brasileira e mundial, né, que eu vou mostrar um pouco aqui na apresentação. Aqui é a estação antes de ser instalada, né?
um canteiro de obras lá, executado pelos chineses, mas o projeto, a engenharia toda do Brasil, e aqui ela já finalizada. Ainda com algumas imagens poluídas ali, que eles não tiraram todos os containers, as coisas, mas ela vai ficar toda limpa e vai ficar só essa parte aí da estação. Uma das mais modernas do mundo. Então aqui eu vou falar um pouquinho do projeto que eu coordeno, né? Na verdade é um grande projeto. O Programa Antártico Brasileiro conta hoje com aproximadamente 19 grandes projetos nas diferentes áreas do conhecimento. O que eu coordeno está relacionado à microbiologia e mais especificamente os fungos da Antártica. Então a gente estuda a biodiversidade desses fungos lá e a utilização deles em processos de biotecnologia. Então aqui a Península Keller é onde ocorre, aqui a gente tem do lado, não sei se dá para ver a Estação Antártica, essa foto eu fiz nessa última operação, né, usando um drone, para catalogar algumas áreas ali dessa península para a gente estudar onde a gente vai coletar os micro-organismos. A Antártica ela é isolada geograficamente do resto do planeta, dos outros continentes, né, e principalmente ela tem esse isolamento por causa do frio. Maior que o Brasil, ela tem mais ou menos 14 milhões de quilômetros quadrados, é bem maior que o Brasil e não pertence a ninguém. Até 2045, a Antártica só pode ser acessada para fins pacíficos e de pesquisa. E a gente, para frequentar, tem que fazer pesquisa na Antártica. É o caso do Programa Antártico Brasileiro. O Programa Antártico ele tem um histórico, mas ele começou efetivamente com a primeira Operação Antártica do Brasil, que foi em 1983, onde o Brasil se tornou membro consultivo. De lá para cá, o Brasil foi atuando, construindo, aumentando a Estação Antártica, e ele começou a ter a operação de verão e inverno. Então, a nossa estação ela é frequentada no verão e no inverno, ela é permanente lá na Antártica. Algumas estações de pesquisa só funcionam no verão. O Programa Antártico, eu digo que ele é um programa de Estado, não é uma ciência normal, ela é diferenciada, porque ela envolve o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, via CNPq, o Ministério da Defesa, via FAB, Forças Armadas, Ministério do Meio Ambiente e Relações Exteriores. Então, todos atuam para que ocorra o Programa Antártico Brasileiro. O isolamento e as condições extremas da Antártica, elas favorecem alguns estudos, incluindo o que eu executo, né, o que eu coordeno de microbiologia, porque é um ambiente extremo, primitivo e preservado, adequado para estudos evolutivos, ecológicos, de especiação, preservação e biotecnológicos. Então, é um grande laboratório de estudo Antártica. E por que a gente estuda os fungos de lá e não os fungos daqui? Nós estudamos aqui também os micro-organismos daqui, mas a gente tem uma hipótese que ela vem sendo comprovada, né? Os fungos ou os micro-organismos de lá estão isolados geograficamente há muito tempo, então eles podem ter vias metabólicas diferenciadas, únicas, que outros organismos não têm. E é isso que a gente está interessado. Então, eles podem produzir substâncias de interesse. Antibióticos, enzimas, proteínas, fotoprotetores, né, são muito importantes nesse sentido. E genes. Então, nós estamos na era da genômica. Então, esses organismos podem ter genes que codificam resistência ao frio e a condições de escassez de nutriente, que a gente pode utilizar em processos biotecnológicos. Antártica, o Brasil atua na Península Antártica, então a gente tem aqui, onde tem a Estação Antártica Comandante Ferraz, e a gente vem avançando para a região continental com o Criosfera 1. Então já temos coletas de amostras aqui na região continental também. Então é o Brasil avançando para a região ainda mais extrema da Antártica. Na UFMG, ao longo desses anos, nós montamos uma coleção viva de fungos da Antártica. É a maior coleção de fungos do mundo. Ela está situada lá no ICB. Então, é um patrimônio genético raríssimo para o Brasil e para o mundo, né, com cerca de 15 mil fungos depositados lá. Esses fungos, nós estudamos as substâncias capazes de inibir algumas doenças de interesse na saúde e também na agricultura. Então, nós, quando obtemos eles, nós cultivamos esses fungos e obtemos um extrato que tem várias substâncias. E a gente testa para alvos interessantes aqui para o Brasil, como, por exemplo, antiviral contra dengue, febre amarela, zika, chikungunya.
doença de Chagas, leishmaniose e também para a agricultura. Então, estamos interessados se esses organismos produzem novos pesticidas menos tóxicos para serem utilizados na agricultura e herbicidas contra ervas daninhas, também menos tóxicos para uso na agricultura. A gente tem alguns exemplos, né? Então coloquei aqui um que é bem conhecido aí, é um fungo que ele tem uma coloração azul, dá para ver que é muito raro isso na natureza, pigmento azul natural é muito raro. Então a gente isolou um fungo da Antártica, e quando a gente foi conferir a identificação dele, a gente viu que não batia com nada conhecido. Então, nós descrevemos uma espécie nova de fungo da Antártica, o Antarctomyces pelizari, em homenagem a uma pesquisadora antártica, que foi quem me convidou, Vivian Pelizari, que me convidou para iniciar os estudos lá na Antártica. Então, eternizamos o nome dela no mundo, dentro da ciência antártica. E esse fungo a gente foi estudar, ele produz um pigmento azul, nós já estamos na fase de identificação desse pigmento, parece que são 3 pigmentos novos que eles têm potencial para ser utilizado como corante na indústria de alimentos. Então, um exemplo de vários que a gente tem, que nós estamos avançando. Ao longo desses anos, foram vários trabalhos publicados, né? São 14 anos aí de atividade na Antártica, com a participação de vários colaboradores, publicamos vários trabalhos, e, em 2019, resolvemos publicar um livro inédito, que nunca tinha sido publicado, feito, né, de fungos da Antártica. Então, um livro que é um livro de vanguarda nessa área em termos de mundo, né? Então, com a participação de vários pesquisadores nacionais, estudantes, pesquisadores internacionais, que fazem parte do projeto. E aqui eu dou um exemplo, que eu gosto de ilustrar com esse exemplo, que é bem importante. Uma vez eu dei uma entrevista para uma rádio, e depois fui ver os comentários dessa entrevista, sobre a importância da Antártica. E um dos comentários era o seguinte: para que colocar dinheiro na pesquisa na Antártica? Tem que construir hospital, tem que construir escola. Muito importante, tem que construir mesmo. Mas a Antártica, às vezes o brasileiro, né, o Brasil, ele não conhece tanto a importância da Antártica. Então, a culpa nossa de não conseguir transmitir numa linguagem mais acessível, né, tirar da academia e colocar numa linguagem acessível. Então, existe uma grande importância, e eu coloquei um exemplo aqui. O Brasil, em 2017, foi o segundo maior produtor de soja do planeta. Perdeu para os Estados Unidos, que é o primeiro, né, com esses valores aqui, ó, produção de 118 milhões de toneladas, né, rendeu isso tudo aqui em 2017, 113,6 bilhões de reais. Só a soja. Nós estamos estudando, lá na Antártica, fungos capazes de inibir o crescimento de outros fungos, inclusive um que causa ferrugem asiática, que é chamado de antracnose, uma espécie de coletótrico, que ele consegue diminuir a produtividade só da soja do Brasil em 50%. Acaba com a plantação de soja. Então, a gente perde isso aí. Esses fungos da Antártica se mostraram potenciais produtores dessas substâncias contra a antracnose. Se nós conseguimos desenvolver um antifúngico para a agricultura vindo de um fungo da Antártica, diminuindo de 50% para 25% desse acometimento da soja, eu estou falando só da soja, além dos outros grãos, tem os outros grãos de interesse para o Brasil, nós conseguimos economizar 28,4 bilhões de reais. Com quantas escolas, quantos hospitais nós conseguimos construir com esse dinheiro? Então, a Antártica tem essa importância. Ela é uma fonte natural de organismos desconhecidos pela ciência, que podem produzir novas substâncias para utilização em processos biotecnológicos em prol do Brasil e do mundo. Do Brasil, eu ilustrei aqui com o agronegócio, que é muito importante para o país. Então, não adianta a gente só ficar criticando o agronegócio. Nós temos que buscar alternativas, é a função da ciência, buscar alternativas para poder contribuir com o avanço desse agronegócio de uma forma sustentável, com substâncias menos tóxicas, naturais, que vão controlar essas doenças. O projeto, o grupo de pesquisa, envolve várias instituições, então o esforço de várias universidades, pesquisadores, estudantes, do Brasil, né, e internacionais também, porque o tema Antártica ele é internacional, então envolve troca de conhecimento, de tecnologias, de parcerias, estudantes que vão para os outros países, estudantes que vêm, pesquisadores, então ele é muito importante porque atualiza o pesquisador em termos de ciência
em termos mundiais. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigado, tem meu endereço e depois, na sessão de perguntas, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada, professor Luiz Rosa, pela sua apresentação. E lembrando que, ao final, os convidados responderão a perguntas. Vocês já podem enviar qualquer dúvida ou comentário pelo WhatsApp. O número é 97537-0082. 97537-0082. Eu vou passar a palavra agora ao professor André Zaranquim, que continua a nossa conversa sobre a Antártica, agora sob o olhar da antropologia. 15 minutos, professor, para a sua apresentação. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Eu vou falar sobre nosso projeto de antropologia e arqueologia antárticos. Gostaria de agradecer o convite do FMG Talks e a Pró-Reitoria de Pesquisa. Vou começar falando rapidamente sobre arqueologia. Quando a maioria das pessoas pensa em arqueologia, o primeiro que vem na cabeça é tesouros. ¿Sí? Tesouros que não estão em qualquer local. Aí está, os tesouros. Tesouros que não estão em qualquer local, mas geralmente em locais muito exóticos. E para que o arqueólogo possa chegar a esses tesouros, precisa passar por aventuras. Estes elementos construem o que se conhece como o charme da arqueologia e tem levado as pessoas a acreditar que realmente o arqueólogo não é outro mais que Indiana Jones. Sí. Indiana Jones representa, de fato, a arqueologia de começo, final do século XIX e começo do século XX. Hoje em dia, a arqueologia pode ser definida como estudo dos grupos e as pessoas a partir da cultura material, a partir dos objetos e dos artefactos. No caso da Antártica, novamente, quando as pessoas pensam na Antártica, existe todo um misticismo muito forte que foi representado em filmes conhecidíssimos, ficção científica ou em livros, com extraterrestres, com o continente perdido da Atlântida, fantasmas, etc. Porém, quando a gente vai a fontes principais, o que vamos encontrar é que a história da Antártica está associada com a história dos desbravadores, principalmente homens brancos do primeiro mundo, que chegaram na segunda metade do século XIX ou começo do século XX, que foi o primeiro que chegou ao centro da Antártica, como a carreira entre Scott e Amundsen, ou Shackleton, entre outros. Porém, os verdadeiros protagonistas da história mais antiga da Antártica, os caçadores de foca e de baleias, eles são praticamente invisíveis nos livros de história. E uma dessas razões, por um lado, é o tipo de historiografia e de posicionamento na hora de construir a história da Antártica. Por outra, é a escassez que existe de documentos escritos, porque obviamente estes grupos que pertenciam a companhias capitalistas que os levavam para explorar, principalmente baleias e elefantes marinhos para obter azeite com os quais se iluminavam as cidades e das focas as peles, não sabiam ler e escrever. Então, eles eram invisíveis. Porém, a arqueologia, eu falei, ela trabalha a partir, estudando as pessoas a partir de objetos, de artefactos. Então, de essa forma, a partir dos objetos que estas pessoas deixaram na Antártica, é que a arqueologia vem estudando a vida cotidiana e reescrevendo a história mais antiga deste continente. Já não como parte apenas de acesso de aventureiros, mas de fato como processo de expansão capitalista em procura de novas fontes de matérias-primas. Nosso projeto, igual que colocou Luiz, realmente tem parcerias internacionais e é o único projeto sistemático de arqueologia que funcionou durante 20 anos. Portanto, nesse momento, a UFMG lidera um grupo de arqueólogos de diferentes universidades e instituições mundiais, o que, em grande medida, nos cheia de orgulho. Em geral, nossa pesquisa, ainda que trabalha com a Antártica, está centrada nas ilhas de Shetland do Sul,
que son un conjunto de ilhas a 120 kilómetros ao norte da Península Antártica. E em uma em especial, Livingston tem uma península que se chama Byers. É um local onde localizamos 30 sítios arqueológicos, é o local de maior quantidade de sítios arqueológicos da Antártica. E quando eu falo sítio arqueológico, estou me referindo a isso que vocês veem aqui. São refúgios construídos com rochas apiladas e diferentes ossos de baleia que usavam como mobiliário ou como estruturas para o teto, e onde estes caçadores de focas, principalmente, passavam entre 15 dias a 2 meses até que o barco via a os procurar. Então, a partir de documentos escritos, que são poucos, e cultura material, o que estamos escavando, é que estamos reconstruindo a história destes grupos. E a Antártica funciona como um grande freezer, ¿no? Onde se conservam materiais que na maior parte do mundo desapareceriam. Então, temos sapatos, botões, sapatos. Estes são sapatos de classe proletária. Temos a maior coleção de sapatos do mundo de classe proletária do século final do 18, começo do 19, no nosso laboratório. Podemos estudar como se alimentavam, que faziam no tempo livre, ferramentas que tinham a ver com a caça e o processamento de animais. E umas coisas que sempre perguntam, que foi o mais extraordinário que acharam? Bom, uma das coisas é algo que uno diria, ok, um lápis. Este é um lápis de final do século XVIII. É provavelmente o terceiro lápis mais antigo que existe no mundo, ¿sí? Conservado. É um lápis de carpinteiro. Como estes objetos são, de fato, fundamentais para contar a história destas pessoas, também temos desenvolvido técnicas para poder pegar objetos que estão muitas vezes congelados, os processar lá para poder ser trasladados ao Brasil e conservados na UFMG para poder ser estudados. Outra questão na qual o projeto vem investindo muito é em tecnologia. A utilização de drones, de tablets, de softwares e principalmente deste objeto que é aqui, deste aparelho, que é um laser scan. Este laser scan nos permite escanear paisagens. E escaneando os sítios arqueológicos, temos a possibilidade de preservar a informação desses locais para sempre. Então, tem a possibilidade, isto é só um vídeo, mas de aproximar e poder medir elementos de 1 milímetro, ¿no? Então, é de uma precisão muito, muito importante. Também estamos produzindo uma base de dados georreferenciada que está no site da UFMG, aqui tem o site, onde todas as informações que produzimos estão sendo almacenadas. Então, é só clicar através de um ou dos sítios e vai aparecer toda a coleção, características desse sítio, informações do projeto, etc. Esta base de dados está associada com uma parceria que estamos tentando fechar com Google. Então, através do Google Earth, se pode acessar, ou se vai poder acessar aos sítios 3D na Antártida, e eu vou estar esperando vocês, ou uma arqueóloga mulher, digamos, um projeto, a maioria são mulheres, e vamos a poder juntos percorrer os sítios onde vocês vão fazer perguntas, ou cada vez que vocês encontrem um objeto ou um sítio, podem tocar e isso os transporta a nosso sítio com as informações. Dentro das quais também está os objetos escaneados, ¿sí? Entonces tenemos una impresora 3D, imprimimos los objetos, mas qualquer pessoa em qualquer local do mundo pode abaixar, fazer um download dos objetos e imprimir sua própria coleção antártica. Outro elemento muito importante para a gente, onde vimos colocando muito esforço, é a divulgação, a relação com o público, não? É um pouco o sentido que está procurando a UFMG Talks. Talvez alguns de vocês tenham visitado a exposição, teve em vários locais aqui em Belo Horizonte, que é uma espécie de, lo chamamos de domo sensorial. Dentro desta cápsula, que é uma parceria com o Museu Ponto da UFMG, temos construído um sítio em tamanho real, uma réplica igual do sítio,
feita por um carnavalesco, en el qual você tem a réplica das vértebras de baleia, mobiliário, tem ar-condicionados para sentir o frio, tem o som dos animais, tem vídeos que se projetam no teto e, aqui não dá para ver, mas tem uma arqueóloga, porque estão os objetos em 3D distribuídos e as pessoas vão em contra dos objetos e se produz um diálogo en el qual o arqueólogo comenta algumas coisas, mas a gente não quer passar uma única visão. O conhecimento se construi a partir desse diálogo. Também temos feito, junto com o professor Luiz Rosa, o Micoantar, e o terceiro projeto que tem a UFMG, que é de Medicina Antártica, Mediantar, uma exibição de 2018, final de 2018, começo de 2019, no Espaço do Conhecimento da UFMG, com os resultados do projeto, mas também, é interessante, com elementos que têm a ver com nossa vida cotidiana. Então, você podia caminhar alguma coisa que parecia caminhar sobre a neve, vento, escuridão, etc. Porque, em nosso caso, este é nosso acampamento, a gente não está na base tão bonita que mostrou Luiz, esse acampamento, condições radicais de vida, e que muitas vezes as pessoas estão muito mais interessadas em como é a vida antártica que na informação que estamos produzindo. E por isso vamos a Indiana Jones. ¿Por qué Indiana Jones es más conocido que los arqueólogos de verdade? Porque Indiana Jones tem aventuras. E os arqueólogos temos aventuras. O problema é que, na hora de escrever nossos papers, essas aventuras desaparecem. Então, um dos elementos que estamos explorando são, por exemplo, histórias em quadrinhos, en el qual passamos informação, mas, ao mesmo tempo, estamos, em grande medida, contando histórias e aventuras que tivemos na Antártica, desde alucinações até situações em las quais alguém podia ter morrido. As crianças também são uma prioridade. Acho que tem aqui este livrinho que estavam distribuindo, no qual criamos, com o Museu Ponto, paisagens onde as pessoas, e as crianças principalmente, podem ir grudando personagens e elementos de escavação para construir histórias. E isto também é parte da pesquisa antropológica que nosso projeto está fazendo. Algo que desenvolvimos foi uma espécie de mini obra de teatro, para chamar de alguma forma, en el qual uma arqueóloga tem um encontro com um foqueiro do século XIX. Então, a partir dos objetos, o vai questionando, não? E fizemos um figurino que foi uma reconstrução a partir da roupa, dos elementos e dos restos de roupa que a gente encontrou nas escavações. Isso foi muito legal, realmente. E chegamos para ir finalizando um pouco, a mesma pergunta que colocou Luiz. Por que arqueologia na Antártica? Bom, eu não posso falar que vocês vão a poupar 28 bilhões de reais fazendo arqueologia na Antártica. Mas, com certeza, por um lado, a Antártica é uma vitrine mundial de pesquisa e dos avanços científicos e tecnológicos de cada país. Nosso projeto de Antártica, que já tem 20 anos, é referência mundial. Então, muitos países, em lugar de iniciar seu próprio projeto, eles preferem fazer parcerias com a gente. Então, em grande medida, o que estamos mostrando na Antártica é um grau de avanço, desenvolvimento em arqueologia que só o Brasil tem nesse momento. E outra questão também é muito importante, tem a ver com a questão histórica e de poder refletir sobre o passado para pensar o presente. A Antártica, como colocou Luiz, é um espaço, um território internacional, hoje protegido. Por que tem que ser protegido? Porque em início do século XIX, quando chegou o ser humano pela primeira vez, em 5 anos acabaram com 80 a 90% da população animal da Antártica. Por quê? Por uma caça indiscriminada, enxergando os recursos apenas como mercadoria e sem nenhum tipo de preocupação. Se um 10% dessa população se salvou, foi porque já não era negócio para os baleeiros e os foqueiros ir à Antártida para caçar esses animais. Uma coisa similar está acontecendo nesse momento, uma discussão sobre o Amazonas. Amazonas é mercadoria ou é um espaço no qual realmente tem que ser colocados limites
na hora de explorar os recursos que podem existir neste espaço. O trabalho que estou apresentando não é o trabalho de uma pessoa, então é importante mencionar que é um trabalho em equipe, onde alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, professores de outros locais estão participando. Aqui estou trazendo o que a equipe da UFMG. E agradecer ao projeto de Micoantar, de Luis Rosa, o projeto Mediantar, da doutora Rosa Arantes, a UFMG, ao Proantar e a Marina do Brasil. Muito obrigado. Convido o senhor a se sentar, professor. E a partir de agora, os presentes na plateia podem enviar perguntas ou comentários. Eu vou repetir o número, é o 975370082. Nós pedimos que vocês se identifiquem ao enviar as perguntas. Nós já temos uma primeira pergunta que chegou aqui, da Yasmin Oliveira. O professor Zaranquim citou Indiana Jones, mas a pergunta dela, que remete ao cinema, vai para o professor Luiz Rosa. Filmes catástrofe costumam explorar um tema recorrente, que é o perigo que micro-organismos que estão em locais inacessíveis acabem se transformando num grande perigo para a humanidade. E, invariavelmente, quem comete o erro é um cientista bem intencionado. O que há de ficção e o que há de realidade nisso? Corremos o risco de um micro-organismo que está lá quietinho na Antártica representar um perigo para a gente? Muito boa pergunta, né? Mas eu acho que não é o cientista inocente, né? Na verdade, o nosso projeto até tem uma linha nesse sentido também, porque isso vem sendo colocado em termos de mundo, né? Isso foi observado no Ártico, começou a ter um descongelamento de algumas regiões do Ártico e começaram a aparecer alguns micro-organismos que estavam ali há muito tempo, né? E eles começaram a ficar expostos ali. Na Antártica, a gente tem essa preocupação. Então, o projeto ele é focado em fungos. Fungos não têm assim, tantos fungos que são patogênicos para o humano, né? É uma exceção aí que pode causar doença. Mas nós estamos estudando, sim, principalmente no permafrost, que é um solo que é permanentemente congelado, que ele vem aí alguma parte do permafrost descongelando, e a gente já viu que tem micro-organismos ali que crescem a 37 graus. É o primeiro critério para atuar contra o humano. Então, a gente vem caracterizando, mas com cuidado, né? Não é que vai ser um acidente que vai liberar, não é assim, né? É tudo com cuidado, com quarentena, a gente observa. Por quê? É melhor você estudar, conhecer, saber o que tem, porque se por acaso acontecer alguma coisa, você sabe como combater. É a primeira situação. Segundo, a gente estuda isso na Península Antártica. A Península Antártica é o local do planeta que sofre a maior influência das mudanças climáticas do mundo. Vem esquentando mesmo. Tanto que a vegetação lá na Península Antártica de musgos, ela vem aumentando. E dali pode sair alguma coisa que está muito próxima à América do Sul, está muito próxima ao Brasil. Então, a gente tem uma linha disso de catalogar, conhecer, para saber o que tem e como combater. Acho que eu respondi. Perfeito, professor. Chegou uma pergunta aqui do Gabriel Santos, que é para ambos. Ele quer saber um pouco sobre a extensão das perdas que nós sofremos com o incêndio em 2012 da antiga base da Antártica e o que foi feito para recuperar essas perdas. Professor André, você quer começar a responder? Realmente a destruição da base anterior foi uma perda muito importante. Principalmente, acho, não só por a questão econômica, mas por a quantidade de anos que as pesquisas que estavam na base ficaram paradas, também por o investimento de logística que fez com que outros projetos não pudessem ser apoiados. Mas, hoje em dia, temos uma das bases mais novas do Brasil. Eu acho que me preocuparia agora, o que me preocupa agora, é não só ter a base, mas ter os recursos para que a pesquisa possa realmente continuar avançando, sendo que a base custou $100 milhões e o investimento em pesquisa em Antártica nos próximos 3 anos, acho que não deve passar mais de $3, 4 milhões, o sea, el 3% o 4% do que foi investido na construção de uma base.
O senhor quer comentar também, professor Luiz? Eu conheço a estação antiga, né? Eu comecei na Antártica em 2006, então eu conheço o que eu chamo de estação pré-incêndio, e eu fui agora convidado pelo MCTIC e pela Marinha para mobiliar os laboratórios da nova estação. Então eu acompanhei a montagem dos laboratórios. A diferença é gritante, né, em termos de salto de qualidade. A estação antiga ela era boa, ela não era ruim, ela era muito boa, só que ela foi construída aos poucos. E o que estava ali perdeu praticamente quase tudo. Né? E teve um impacto na pesquisa, porque muita pesquisa era executada ali e não pôde mais. Eles colocaram os módulos antárticos emergenciais, mas não era a mesma coisa da estação que existia antes. Então, nós ficamos de 2012 até 2020, que ela foi inaugurada agora em janeiro, né? E ela agora vai começar vai começar esse apoio à ciência. Né? Então, teve perda, sim, mas foi compensada porque os projetos foram trabalhar ou embarcados, né? Ou acampando, igual o projeto do professor Andrés. Né? Ele acampa na Antártica, mas tem projeto que ficou embarcado. Eu mesmo fiquei 6 anos embarcando no navio. Montei um laboratório no navio e trabalhei dentro do navio. Então, a gente compensou um pouco isso. O que espera agora é que com essa nova estação, que é bem moderna, que é a mais moderna aqui da América do Sul, né? Entre os países da América do Sul, uma das mais modernas do mundo, ela vai dar esse apoio. Mas, para dar esse apoio, tem que ter a injeção de recurso para pesquisa. Né? Antártica existe logística e pesquisa. Logística, Ministério da Defesa. Pesquisa, Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, se não tiver esse dinheiro, é igual um amigo meu comenta, nós temos uma Ferrari, mas a Ferrari não anda sem combustível. Então, a gente vai precisar desses recursos para continuar avançando no Programa Antártico Brasileiro. Tem mais uma pergunta aqui para o senhor, professor, da Mariana Carvalho, Ela está falando aqui do cenário atual marcado por uma pandemia, o coronavírus. Sabendo da diversidade de micro-organismos únicos e desconhecidos que existem na Antártica, o que se pensa sobre os impactos relacionados à saúde que o aquecimento global e seus efeitos na Antártica podem trazer? É muito importante, né? O que eu comentei, a Península Antártica é o local que sofre a maior influência das mudanças climáticas do planeta. Então, tem muita coisa que está presa ali que pode sair. Né? Você tem um lado positivo e um lado negativo. Pode sair e acometer a América do Sul, pode ir para o outro lado da Austrália, Nova Zelândia, que está ali do outro lado da Antártica. Você tem esse risco ali. Mas na Antártica também você tem essa biodiversidade que ela pode ser utilizada para o bem. Então, por exemplo, eu citei aqui que a gente estuda fungos antártica capaz de produzir antiviral contra a dengue. A gente tem fungos que produzem. A gente está estudando, está na fase agora de caracterização da molécula, né, isolamento, caracterização da molécula. Se vai virar um fármaco, a gente não sabe, mas a gente tem que investir nisso aí. Então, você pode conseguir alguma coisa de lá que controle também esses organismos, como os organismos que podem sair de lá, você tem que conhecer para saber combater. O problema é que, às vezes, a sociedade, os governos são muito imediatistas. Estamos enfrentando esse problema com o coronavírus. Não existe um antiviral contra o coronavírus. Já foram testados vários, mas não deu efeito. Então, quanto mais antivirais você tiver, nesse caso, é interessante porque um deles poderia ou pode dar uma atividade para controlar esse organismo. Então, é só investir em pesquisa, e a pesquisa ela é lenta e silenciosa. Então, a gente demora para conseguir isso, não é de uma hora para outra. Então, tem esses dois lados aí na questão da Antártica. Uhum. Para o professor Andrés, a Soraya Costa quer saber a diferença entre Antártica e Antártida. De fato, basicamente a mesma coisa, são formas diferentes de chamar o continente. Uhum. Também para o senhor, professor, uma outra pergunta. Bom, como inicia uma identificação de um artefato arqueológico, desde a sua visualização, a retirada, a conservação, como ela é relacionada com sua história? A pergunta do Matheus de Almeida. De fato, da mesma forma que Luis puede llegar a un microorganismo y falar esto es un líquen, esto es un fungo, tem un estudo en el cual nós somos treinados para identificar en una paisaje acción humana. Entonces, es a partir de ese olhar de especialista que procuramos alterações na paisagem produzidas por o ser humano e, muitas vezes, em esses locais é onde fazemos as escavações. Os objetos que escavamos nos dão informação sobre procedência, onde foram feitos, épocas, diferentes formas de atividades, etc.
mas isso é algo que uno aprende, não nos filmes de Indiana Jones, evidentemente, mas principalmente nos cursos de arqueologia na universidade. Bom, o Luiz Henrique, ele fala aqui que é xará do professor Luiz Rosa também. O senhor apontou que o Tratado da Antártica protege o continente até o ano de 2045. Ele quer saber se, com futuras instabilidades internacionais, a continuidade da pesquisa brasileira pode ser ameaçada e quais os planos vêm sendo desenvolvidos para estender essa proteção. A princípio, não tem uma definição, né? Eu acho que os países ainda não têm. Pode ocorrer isso, pode chegar na revisão do tratado e resolver que vai ter uma distribuição. Existem países que reivindicam território, e às vezes a mesma região. Então, chance de ter conflito existe real, né? Mas foi o que eu comentei. 29 países no mundo, do total de 100 e alguma coisa, 180, em torno de 180 países, têm direito a veto e voto sobre o futuro de 10% do planeta. O futuro quer dizer tudo. As maiores reservas minerais, de água, biológica, território. E o Brasil faz parte desse cenário, desses 29. Para ele se manter, ele tem que fazer pesquisa. Então, qualquer país desses 29 que na reunião internacional vete, não vai ser distribuído. Não vai ser distribuído entre essas nações que reivindicam. Então, por isso a importância. Agora, a chance ela pode ocorrer sim, porque sempre existe o interesse ali em território, rotas, interesses comerciais. Então, isso pode acontecer, é um risco. Eu acredito que agora que a gente tem menos aí de 30 anos para poder ter essa discussão, os países vão começar a se articular, e no nosso caso é o Itamaraty, ele começa a articular ali uma posição do país sobre essa questão do tratado. Outra pergunta para o senhor, professor. Pergunta do Jorge Guadalupe. Uma das maiores preocupações de determinadas áreas da biologia, como a ecologia, diz respeito à introdução de espécies exóticas em um novo ecossistema. Essa é uma preocupação relevante para o grupo de pesquisa de vocês? E, se sim, como contornam esse problema? Sim. Sim, porque a Antártica, o turismo na Antártica ele vem aumentando muito. Então, existe o impacto do turismo e também existe o impacto da pesquisa, né? Porque onde tem uma estação de pesquisa, ela impacta também, né? A do Brasil, atualmente, ela tem vários controles para diminuir esse impacto, mas impacta também. Então, tem um trabalho agora que nós estamos executando, analisando DNA de organismos que estão no solo da Antártica. Só o DNA. E aí nós estamos procurando ali fungos e plantas que podem ser externos. Geralmente, quando o organismo ele é introduzido na Antártica, se ele não tem uma adaptação para aquele frio, ele morre. Mas o DNA dele fica lá. Então, por exemplo, um amigo meu, trabalhando em conjunto, nós já detectamos milho na Antártica. Patchouli, que é um chá, DNA, está lá. O organismo ele chega lá. Mas o frio mata. Só se ele tiver uma adaptação para ele conseguir avançar ali na região, por causa do frio. Mas pode ser que no futuro, se aquecer demais, esses organismos, o DNA estando ali, ele pode desenvolver. Só o futuro vai dizer. Bom, agora nós temos algumas perguntas de pessoas interessadas em viver aventuras na Antártica. Eu vou ler na sequência as perguntas. A primeira é do Dumit. Ele gostaria de saber como alguém começa a fazer pesquisas na Antártica atualmente. Qualquer área do conhecimento pode ter oportunidade? Quão cedo, como bolsistas de iniciação científica, alguém consegue começar a fazer estudos na Antártica? Uma outra pergunta aqui, da Amanda Pezzini, que gostaria de saber se existe a possibilidade de uma iniciação científica para alunos de instituições particulares no laboratório dos fungos antárticos e qual o procedimento. Bom, sobre a questão da iniciação científica, o senhor pode começar respondendo, professor Andrés? Basicamente, se alguém quer fazer algum tipo de pesquisa na Antártica, tem um edital a cada 3 ou 4 anos lançado pelo CNPq, que é o ProAntar, onde qualquer pesquisador, doutor, pode se apresentar. Há uma série de requerimentos, geralmente estar associado a alguma instituição de pesquisa, etc.
Tem uma série de categorias e ele se apresenta com pitch e se é escolhido. Ele tem financiado e a logística por 4 anos. Dentro do projeto estão sempre contempladas bolsas de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, que em certa medida vão ser os que vão auxiliar os outros pesquisadores a desenvolver a investigação que seja necessária. Não existe a possibilidade de apenas aluno dizer quero ir para a Antártica. Então, só integrado em algum projeto de pesquisa maior. E no laboratório de fungos antárticos, qual que é o procedimento? Entrar em contato. Né? Na verdade, a ciência antártica ela é feita, na sua maioria, pelos estudantes, né? Que o professor Andrés comentou. Estudante de graduação, fazendo iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Né? Então, é a massa de trabalho na Antártica. Nós coordenamos, tem uns pesquisadores, nós vamos também, coletamos, trabalhamos, coordenamos, mas são os estudantes. Eles são fundamentais. Né? A gente enfrenta uma época agora um pouco complicada em termos de recurso para bolsistas e tudo, mas a gente vem com uma resiliência aí tentando manter essa atuação. Então, é entrar em contato. As pessoas que podem ir para a Antártica são os projetos que são contemplados, né? Então, é tudo oficial, é institucional. O projeto, para trabalhar na Antártica, várias pessoas querem ir para a Antártica, tem esse nuance também. Mas não é todo mundo que vai, porque a gente tem uma limitação de vagas. A Estação Nova cabe 64 pessoas. Né? O navio, por fase, cabe 25 pessoas. Então, não é todo mundo. Às vezes, a gente tem equipe que vai para campo e equipe que trabalha no laboratório. Mas, assim, eu gostaria que quem tem interesse tivesse a oportunidade de ir para a Antártica, sim, porque é uma outra visão, é uma outra ciência, né? Eu acho que é um grande desafio. Então, é entrar em contato com qualquer que seja, não só eu, né? Tem outros coordenadores aí também, nas linhas de atuação. Eu acho que a primeira coisa é a pessoa saber assim, o que eu quero, eu gosto disso, porque o trabalho é duro. O trabalho na Antártica não é simples. Se você cai na água da Antártica, você dura ali uns 2 minutos antes de entrar em hipotermia, para vocês terem ideia. Então, é um trabalho muito pesado que a gente faz lá. Então, é entrar em contato e seguir seu sonho e sua aptidão. Muito bem. A Maria Tereza gostaria de pedir ao professor Andrés que comente mais sobre os documentos escritos encontrados, em qual língua são e o conteúdo, por exemplo, e também se encontraram produções artísticas como literatura e desenhos. Bom, em geral, a maioria dos documentos estão em inglês. As companhias que iam para lá eram de Inglaterra e Estados Unidos, ainda que a tripulação, os operários, podiam ser de diferentes partes do mundo, mas o que sabia ler eram os oficiais e o capitão. E as informações estão contidas em os diários de bordo, que falam sobre a vida no local, também diferentes locais onde estão enumerados os equipamentos que se levavam nas viagens, a comida, etc. Então, esses são os documentos básicos com os que trabalhamos. Moby Dick, etc., tem a ver com viagens, por exemplo, de escritores, ¿sí? Como Melville, que acompañaron estos navíos en diferentes locales y después hicieron escrituras. Pero sí, ahí se pueden ser encontrados algún tipo de gravura, etcétera, que diferentes pessoas hicieron. Eu mostrei aqui tabuero de damas construído en un local con maderas de naufragio, que está mostrando tempo libre y elementos de lazer con el cual eles pasaban un tiempo en un local. A Soraya Costa quer saber se já foram encontradas pinturas rupestres na Antártica. Nós estamos falando agora de uma ocupação histórica, de final do século XVIII, começo do século XIX para aqui. Grupos de arqueólogos chilenos têm tentado localizar aborígenes, de Patagônia na Antártica. O que sí estamos quase seguros es que estos cazadores de foca occidentales paraban en Patagonia y muchas veces llevaban indígenas como mano de obra a trabajar con ellos. Tiene sido localizado un cráneo de una mujer indígena en Antártica y en sitios que excavamos tienen objetos o artefactos indígenas confeccionados sobre elementos de vidrio occidentales.
Entonces eso está mostrando probablemente a convivencia de esos dos grupos. Mas no existe arte rupestre que está asociado com grupos pré-históricos. Muito bem. Uma pergunta agora para os dois professores, a pergunta do Luiz Felipe Pinel. Como citado, as condições de estadia na Antártica são severas. Para que vocês fiquem em tal localidade, há alguma preparação ou treinamento físico previamente necessário? Se não, pensam que seria útil para auxiliar na vivência? Quem quer começar respondendo? O trabalho na Antártica, ele, como eu já comentei, ele não é simples, né? Então, a gente trabalha o ano inteiro. Então, no primeiro semestre, a gente tem várias reuniões logísticas para decidir o que a gente vai fazer, onde a gente vai, como a gente vai fazer. E aí, definindo a equipe, quem nunca foi para a Antártica, ele tem que fazer um treinamento pré-antártico. Então, ele vai para o Rio de Janeiro, fica uma semana na Ilha da Marambaia, sob os cuidados da Marinha, fazendo esse treinamento. Então, ele tem palestras, testes físicos, e ele é avaliado, ele tem que passar no treinamento pré-antártico. Depois que ele passa, todo mundo agora, quando vai, os já selecionados, eles têm que fazer uma bateria de exames médicos e psicológicos para poder ir para a Antártica. Ou para ficar embarcado, para ficar no acampamento, ou para ficar na estação. Então, tem todo esse critério. Porque você não pode ter problema lá, ou tem que diminuir o máximo o problema lá. Porque, às vezes, é difícil a remoção. O Andrés, por exemplo, que acampa, o navio deixa ele lá, ele fica com o rádio, tem o irídio, a estrutura do acampamento dele. Mas, se acontecer alguma coisa, o navio pode demorar, talvez, até uma semana para chegar nele. Então, as pessoas têm que ir bem para a Antártica, fisicamente e psicologicamente. Eu acho que está muito bem sintetizado o que falou Luiz. Eu acho que o fator principal, às vezes, mais que o físico, é o psicológico. Em nosso caso, estamos em um acampamento isolado do mundo. É necessário um esforço coletivo para evitar os conflitos, porque qualquer coisa mínima pode se transformar em um problema sério. E no caso da nossa equipe, em geral, digamos, ninguém vai o primeiro ano. Você tem que fazer um trabalho, digamos, ao longo do tempo, mostrar que tem interesse, etc., ganhar um lugar para poder ir à Antártica, e a gente tem que fazer uma seleção realmente muito boa das pessoas para evitar os problemas que colocou Luiz. Bom, uma pergunta para os dois. Vocês falaram sobre divulgação científica, né? O professor Luiz Rosa citou as pessoas que questionam a destinação dos recursos para pesquisas na Antártica. O professor Andrés falou de diferentes formas de relatos científicos que não um artigo, né? Como as histórias em quadrinhos. Mas não é comum o pesquisador brasileiro pensar em divulgação científica. Como que a gente pode mudar isso? É uma questão realmente de uma reflexão profunda. No caso da arqueologia, a gente vai perguntando por que Indiana Jones é conhecido e o arqueólogo de verdade não. E, em grande medida, como mencionei, se uno lê um trabalho de arqueologia científica, é muito chato. É uma descrição de camadas, de objetos, e no qual as aventuras, as histórias do arqueólogo para poder conseguir essa informação ficam de fora. Então, a ideia é pensar uma ciência mais divertida, não necessariamente só com avental branco e sério. Não? Algo que possa empolgar as pessoas e, dessa forma, gerar uma empatia que faça que, quando se cortem os recursos, as pessoas falem, não, a ciência é importante. O senhor gostaria de complementar, professor Luiz? Sim, muito importante. Infelizmente, a academia, a maioria da academia, ela não reconhece essa importância da divulgação. Mas eu acho que nos últimos anos, né, nos últimos recentes anos aí, nós estamos vendo a importância que tem a divulgação científica. Às vezes a gente fala a nossa linguagem na academia, é uma linguagem técnica, é difícil de entender. Às vezes você vai assistir a palestra de um pesquisador, às vezes até próximo da minha área eu não entendo o que ele está falando. Então a gente tem que treinar e exercitar e fortalecer mais isso e colocar mais reforço em pessoas que ajudem o pesquisador a colocar essa informação de uma forma mais clara. Porque os recursos que a gente usa para pesquisa é recurso público, então tem que voltar, tem que ter essa contrapartida. Nós estamos nos esforçando para poder dar esse retorno e mostrar dessa forma. Eu acho que é isso aí mesmo que a gente tem que fazer, reconhecer e avançar mais nessa linha de divulgação. Muito bem, o tempo para as perguntas, infelizmente, nosso tempo acabou.
A gente gostaria de agradecer a todos os presentes, em especial aos professores Luiz Rosa e Andrés Zaranquim, pelo papo agradável que nós tivemos aqui essa noite. Um agradecimento também ao Espaço do Conhecimento UFMG, que, como cortesia, nos ofereceu essa noite alguns exemplares do livro Expedição Antártica, que conta com a participação dos nossos convidados. E lembrando que todo mês o UFMG Talks traz aqui ao Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil, no Circuito Cultural Praça da Liberdade, uma nova conversa sobre ciência. Aproveitem para anotar na agenda os próximos temas do UFMG Talks. No dia 8 de abril, nós teremos uma conversa interessante sobre envelhecimento com o professor Paulo Caramelli e a professora Lígia Piscini. E no dia 13 de maio, o tema será Cidades Inteligentes, com os professores Roberto Montemor e Antônio Alfredo. Nós esperamos vocês aqui. E, para terminar, eu gostaria de pedir que vocês avaliem o UFMG Talks. Para responder à pesquisa, é só acessar o QR Code que está na última página do folder que vocês receberam na entrada do teatro. Inclusive, vocês podem sugerir temas para as próximas edições. Lembrando que o UFMG Talks é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa, em parceria com o Centro de Comunicação da UFMG, e conta com o apoio da Fundep, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. Todas as edições são gravadas e podem ser assistidas pelo site da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, no www.ufmg.br/prpq. Nós, da UFMG, agradecemos mais uma vez ao Banco do Brasil pela parceria. Uma boa noite a todos e não deixem de participar da próxima edição do UFMG Talks em abril. Até lá!